Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos resolver a planilha Descontos, do capítulo 3 do curso de Excel avançado do Senac. Nosso objetivo nesta planilha é retornar o valor do imposto de renda calculado através da faixa salarial, através do salário dos nossos funcionários. Após efetuar a busca e o cálculo do valor do imposto de renda, nós vamos utilizar o PROCV para retornar a parcela a deduzir. Então, tanto o cálculo do imposto de renda quanto a parcela do IR a deduzir, nós vamos utilizar o PROCV aqui na nossa tabelinha de imposto de renda. Após retornar estas duas colunas, nós vamos calcular o imposto de renda efetivo, que será descontado do nosso funcionário, e por fim, nós vamos utilizar o PROCV em conjunto com a função C para calcular o INSS do nosso funcionário. Então vamos lá. Para o cálculo do imposto de renda, inicialmente nós vamos fazer um PROCV na nossa tabelinha de imposto de renda, onde o retorno deste PROCV será a alíquota a ser aplicada sobre o salário do nosso funcionário. Então vou pegar, por exemplo, aqui o Henrique, de R$ 4.300. Então, o Henrique, R$ 4.300 é o seu salário. O valor da alíquota a ser retornado será de 22,5%. Então, após a gente fazer o PROCV, após a gente finalizar a resolução do PROCV, o PROCV vai nos retornar este 22,5% aqui para a nossa célula C11, no caso. Depois que o PROCV retornar esta alíquota, nós vamos aplicar esses 22,5% sobre o salário do Henrique. Então, na nossa coluna de imposto de renda, eu não posso apenas ter a alíquota, eu preciso aplicar este percentual retornado sobre o salário para nós termos justamente o valor de imposto de renda a ser calculado. Fará parte do nosso cálculo geral do imposto de renda. Então, vamos iniciar. PROCV, o valor procurado é o valor do meu salário, então no caso R$ 1.200, ponto e vírgula, a minha matriz tabela, onde eu vou procurar este salário, onde eu vou procurar o 1.200, eu vou procurar justamente aqui na minha coluna de salário. Então, eu tenho aqui faixas salariais que enquadram o meu funcionário lá nas faixas do imposto de renda, 0, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Então, vou buscar o meu salário de 1.200 e vou verificar em qual faixa este salário se enquadra. Então, selecionei a coluna onde este salário deve estar e estendo a minha seleção até a coluna que contém a informação que eu quero como resposta. Então, de I4 a J8. Congelo este intervalo, ponto e vírgula, número do índice da coluna. Então, nós selecionamos duas colunas, a coluna I e a coluna J. Em qual das duas está a informação que eu quero como retorno, como resposta? Está na segunda coluna, que é justamente a minha coluna de alíquota. Então, número 2 como resposta para este argumento. Então, número do índice da coluna, número 2. Ponto e vírgula, tipo de busca. A minha pesquisa é uma pesquisa por aproximação ou uma pesquisa por exatidão. Como nós estamos trabalhando com faixas de valores, e o meu salário de 1.200 não existe neste intervalo, não existe efetivamente o número 1.200, e sim nós estamos trabalhando com faixas, a minha pesquisa vai ser por aproximação. Então, a opção agora é verdadeiro. Fecho parênteses. O meu PROCV, ele vai retornar a alíquota referente à faixa que o meu salário se enquadra. Depois que a alíquota for retornada, eu preciso aplicar esta alíquota sobre o meu salário. Então, a nossa resolução não se encerra por aqui. A gente precisa continuar, onde eu vou multiplicar esta alíquota pelo próprio salário. Então, B4 vezes B4 para que o cálculo efetivamente seja
feito por completo. Então dei o Enter. No caso, a Roseli ficou na primeira faixa, onde não existe o desconto do imposto de renda. Então, 0 é o nosso resultado. Vou copiar isso aqui para todo mundo. E agora nós temos o imposto de renda retornado efetivamente, né? Então, vamos novamente pegar aqui o Henrique como exemplo, para a gente entender como é que funciona o retorno do PROC-V por aproximação. Então, nós fizemos o PROC-V, nós fizemos a procura dos nossos R$ 4.300. Como a pesquisa foi aproximada, o Excel vai analisar faixa por faixa se este valor se encontra neste intervalo. Então, o Excel pergunta: o meu 4.300 é maior do que zero? Sim. Então ele vai para a próxima faixa. O meu 4.300 é maior do que 1.903,99? Sim, ele vai para a próxima faixa. Meu 4.300 é maior do que 2.826,66 ? Sim, ele vai para a próxima faixa. O meu 4.300 é maior do que 3.751,06? Sim, ele vai para a próxima faixa. O meu 4.300 é maior do que 4.664,68? Não, ele volta e pega como referência o registro anterior. Então, ele verificou que o valor que ele está procurando é menor do que o valor desta faixa, então ele volta e pega como resposta o registro anterior. Logo, ele pegou 22,5% e trouxe como resposta o 22,5% aqui no PROC-V. E aí, continuando a resolução da nossa fórmula, da nossa expressão matemática, ele foi lá e multiplicou este 22,5% vezes o próprio salário, que é o 4.300, e obtivemos R$ 967,50 como resposta. Para a coluna da parcela do IR a deduzir, o mesmo PROC-V, só que agora a extensão da nossa matriz tabela será até a coluna da parcela a deduzir. Como aqui nós temos o retorno já em reais, nós não precisaremos multiplicar este valor de novo pelo salário. Então, apenas o PROC-V é suficiente para resolver esta necessidade. Então, PROC-V, valor procurado, novamente o nosso salário, ponto e vírgula, matriz tabela, onde este salário de R$ 1.200 está sendo procurado, na minha coluna I, e aí eu estendo a seleção até a resposta que eu quero que o Excel retorne do meu PROC-V, no caso, a parcela a deduzir. Então, de I4 a K8, congelo este intervalo, ponto e vírgula, número do índice da coluna, das três colunas que eu selecionei, em qual das três está a informação que eu quero como retorno. No caso, a parcela a deduzir está na terceira coluna. Ponto e vírgula, verdadeiro, porque nós continuamos fazendo uma busca por aproximação. Então, verdadeiro, fecho meu parênteses, dou Enter, valor da parcela a deduzir. Então, a Roseli está na primeira faixa é 0, não tem parcela a deduzir. Copio isso para todo mundo, agora sim eu tenho todo o retorno das informações. Então, com o IR calculado e a parcela a deduzir, nós vamos calcular efetivamente qual que é o imposto de renda a pagar por cada um dos nossos funcionários. Então, basta fazer uma subtração simples, né? Vou retirar a parcela do IR a deduzir, do IR calculado, para a gente ter o IR efetivo. Então, C4 menos D4. E aí nós temos o imposto de renda, o real imposto de renda a ser pago. Para o INSS, nós temos que fazer o PROC-V, para ver em qual faixa o salário do nosso funcionário se enquadra, porém nós temos uma regra: caso o salário do meu funcionário seja superior ao teto de R$ 5.645,80, o desconto do INSS é fixo de R$ 621,04. Então, antes de fazermos o PROC-V, nós precisamos verificar se o valor do salário é superior ao teto informado. Então, antes do PROC-V, nós temos uma função C. Então, vamos lá. Se o meu salário, B4, for maior do que R$ 5.645
621,80. Se isto for verdade, o meu INSS será de R$ 621,04. Então, muita atenção aqui com a pontuação, né? Então, R$ 645,80 é o meu teste lógico e o valor, se verdadeiro, R$ 621,04. Ponto e vírgula. Se o salário não for superior a estes R$ 5.645,80, então nós faremos o PROC-V. Então agora, PROC-V, onde o valor procurado continua sendo o meu salário, ponto e vírgula. Minha matriz tabela agora é a nossa tabelinha do INSS. Então seleciono a coluna onde o salário está sendo analisado e estendo a minha seleção até envolver a informação que eu quero como resposta. Então, de M4 a N6, F4 para congelar, ponto e vírgula, número do índice da coluna, segunda coluna contém a informação que eu quero como resposta. Então, número 2, ponto e vírgula, verdadeiro, pois nós estamos fazendo uma pesquisa por aproximação. Fecho o parênteses do PROC-V. Então, fechei este parênteses aqui referente ao parênteses do PROC-V. Nós precisamos multiplicar este percentual pelo salário. Então, fechei o parênteses do PROC-V, ele vai retornar a alíquota referente ao salário e eu preciso multiplicar este valor lá pelo 1.200, lá pelo salário, semelhante ao que nós fizemos no cálculo do imposto de renda. Agora eu fecho o parênteses da função C e quando eu der o Enter, nós teremos o retorno do INSS a pagar. Então, a Roseli precisa pagar R$ 96,00 referente ao INSS. Copio isso aqui para todo mundo. Cálculo efetuado. Se a gente pegar aqui o Roberto, ele é o único que excedeu o teto, então salário de R$ 6.600. Então, aqui não foi efetuado um PROC-V, e sim, nós pegamos o valor direto da função C, que foi retornado como resposta. Com isso, nós finalizamos a resolução desta planilha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo exercício. Eu sei, é só Excel.